Alô, Brasil! Hi, teacher. Tudo bem com você? Sim. Tudo bem, tudo bem. Boa noite, boa noite, boa noite. Você deve estar acompanhando, né? As nossas. Deixa eu chegar um pouquinho para trás aqui, peraí. Você deve estar acompanhando as nossas lives. Esse final de semana a gente fez um ajuste de rota. Eu vou mudar um pouquinho a ordem. Eu vou te fazer primeiro algumas perguntas, depois a gente conversa em inglês. Quem quiser ver falar inglês vai ter que acreditar, vai ter que esperar até o final. Quem não quiser, se lascar. Tudo bem? Tá bom. Deixa, deixa eu tirar aqui os comentários para a gente poder focar na conversa. Letícia, vamos lá. Quando você conheceu o Felipe André? Aonde, como, quando? Antes de mais nada. Tá. Foi no Instagram, em outubro de 2018. Eu estava olhando o meu feed quando você apareceu falando da jornada. Daí, eu não estava procurando curso de inglês na época, mas Uhum. a minha paixão é estudar inglês. Eu amo estudar inglês. Eu acho o inglês uma língua fantástica. E eu estudei inglês desde quando eu era pequena, né? Meu pai me botou em duas escolas diferentes, mas eu tinha o conhecimento de inglês, mas não conseguia falar. Foi quando a gente viajou em 2015 para os Estados Unidos. E aí, com o Uhum. inglês que eu tinha de 20 anos atrás, eu consegui me desenrolar bem. Só que faltou eu conseguir conversar. Eu perdi uma grande oportunidade de conversar com um nativo, porque ele me fez uma pergunta e na hora eu falei, caramba, o que ele está falando? Eu não consegui entender. E depois que 2015. eu... Hã? 2015. 2015. E Estados aí, Unidos ou aqui no Estados Brasil? Unidos. Estados Aham. Unidos. Ok. E aí, depois que passou, que eu fui analisar a pergunta que ele tinha me feito, eu falei, caraca, era isso. Perdi a oportunidade. Passou. Típico, típico. Daí, em 2018, você me apareceu na minha tela. E aí, eu falei, vou apostar. Vou apostar, Olha vamos ver se só, esse negócio funciona. você falou uma coisa que eu achei interessante. Quando você me conheceu em 2018, em outubro, pelo Instagram, você não estava pensando em fazer curso de inglês, é isso? Não estava. Não Tá, estava procurando curso de inglês, nem, assim, entendi. nem passava na minha cabeça fazer um curso de inglês. Curiosidade, se você falou que ama o inglês, que ama a língua inglesa. Se você ama tanto, por que que você havia desistido ou parado de estudar inglês? Na verdade, eu formei nessas escolas tradicionais e nunca mais tinha pego mesmo. Minha Entendi. irmã fazia junto comigo e a gente começava a praticar e daqui a pouco a gente já não praticava mais. Mas, assim, sempre o inglês na minha cabeça falando assim, cara, você tem que saber falar. Uhum, Você gosta tanto do inglês e não sabe falar. Então, assim, eu uhum, entendia muita coisa, eu tinha o conhecimento gramatical das escolas, uhum. mas não era o suficiente para falar. Entendi. Letícia, se eu acho que você já meio que respondeu a pergunta que eu ia fazer. Se a gente fosse dizer qual era o seu grande problema, o grande problema é que você não conseguia falar inglês. Esse era o Isso, problema. sim, Antes da jornada. isso. Tá, agora me fala uma outra coisa. Se a gente colocar 5 níveis: basic, beginner, intermediário, avançado e fluente. Qual desses 5 níveis você classificaria o seu inglês quando você chegou na jornada? Intermediário. Intermediário, perfeito, perfeito. E aí, mais uma outra pergunta. Quando você me conheceu, o papapá não estava pensando em fazer curso de inglês. Quando você viu a proposta da jornada, você entrou de cara ou você teve algum medo, você teve alguma suspeita, desconfiança, obstáculo? Como é que foi esse processo, a decisão de entrar na jornada?
Felipe, eu acreditei e fui de olho fechado. É mesmo? Sério. Porque assim, o jeito que você propõe, né, estudar inglês, assim, me fascinou muito. Eu falei, não, ele não é possível que ele está falando uma coisa que ele não tem certeza. E aí você mostra tanta verdade naquilo que você fala, que eu Obrigado. apostei de olho fechado. Na mesma hora, você apareceu, eu falei, vou comprar esse curso. Vou fazer, porque eu quero ser fluente. E estou Show. acreditando nele. Top, top. Que legal, porque às vezes a gente é interessante entender os medos das pessoas, mas no seu caso não rolou, né? Não rolou Letícia, no meu. mais uma outra pergunta, antes de eu pedir para você se apresentar e etc, em inglês, né? Antes de eu te chamar, eu esqueci o nome dela, teve uma pessoa aqui que comentou assim, eu comprei a jornada, mas empaquei. Não estou conseguindo progredir. Eu falei, bom, ótimo, assiste a live de hoje. E eu tenho falado muito sobre isso, falei semana passada com a Tati, com a Lucilene, falei com a Patrícia, falei com o Ícaro, que muitas pessoas têm dificuldade, igual essa pessoa que eu esqueci o nome dela que ela falou, que a nossa cabeça de adulto, o nosso ego, que é uma tecnologia adulta, ele enxerga o processo de aprendizado como uma linear crescente. Não, não entra na nossa cabeça, eu acho que nem passa pela nossa cabeça, a hipótese de que se eu estou estudando todo dia, eu tenho que estar sempre melhor. Não tem, tipo assim, é incoerente o fato de eu estudar constantemente e o meu inglês não evoluir constantemente. É uma coisa muito. Entretanto, acontece. Acontece. E aí eu tenho compartilhado muito a minha experiência atual de aluno, né, como aluno de tênis, em que, cara, tem dia que eu literalmente jogo a raquete no chão de raiva, porque assim, eu sou um aluno muito comprometido, dedicado, intenso. Se os meus professores de tênis estiverem aqui, eles vão poder atestar sobre isso. Eu sou extremamente comprometido. Geralmente, um aluno de tênis treina 2 vezes por semana. Eu treino 5, às vezes 6. Eu não falto aula. Se estiver chovendo, eu fico enchendo o saco para treinar em outro horário. Eu estou mudando a minha alimentação por causa do tênis. Eu fico assistindo no final de semana, estudando. Eu sou o aluno. Entretanto, cara, toda semana acontece de eu ter um treino em que a minha performance ela regride de uma forma inexplicável, assim, é um desastre. E dá uma raiva do caramba. E eu tenho comentado que isso acontece por vários motivos. Pode acontecer, como aconteceu hoje, que foi, a gente comemorou o aniversário da Jéssica ontem. Eu cheguei em casa tarde, dormi mal, acordei mal, o seu corpo não está bem. Tem dia que a sua cabeça não está funcionando. E isso, cara, seu estudo de inglês não vai render. Tem uma outra coisa que acontece, que é a seguinte. A gente, como aluno, a gente vai aprendendo. E a gente, que é uma tecnologia também exclusiva dos adultos, né, que é o ego, que assim, a gente já... Uma criança, ela não tem cobrança de resultado. Ela nem sabe. A Isabela, que é minha filha de 4 anos, ela não faz ideia que assim, daqui a 7 anos eu vou ser super fluente em inglês e em português. Como ela não tem essa pressa, ela vive o processo. O adulto, ele já chega na aula de tênis querendo jogar igual o Djokovic, que é o profissional. Ele já viu na televisão, então ele quer jogar igual o cara. Ou ele viu o filme e ele quer falar igual o nativo. O fato da gente já ter um modelo de performance na cabeça faz com que a gente invente jeitinhos para poder encurtar os atalhos. A gente não quer esperar
10 anos, 15 anos, porque a gente já viu e a gente quer chegar lá rápido. E aí a gente vai inventando umas coisas próprias. E aí o que eu tenho percebido claramente, né, que eu falo muito para os meus alunos isso, para vocês, e eu tenho, assim, categoricamente experimentado isso nas aulas de tênis. O que acontece é, quando você aprende o jeito certo de fazer uma coisa, aquele ajuste desestabiliza um bando de jeitinho que você tinha arrumado em volta daquilo ali. E você tem que se reinventar todinho, porque várias coisas que você fazia, quando você aprende algo novo, ele desequilibra todo um sistema de jeitinho que você tinha inventado, que é quando você tem uma queda de performance. É mais ou menos assim. Digamos que eu estou sendo. Vamos comparar a fluência com ser motorista. Eu aprendi a dirigir Fusca. Na hora que eu vou passar para um carro automático, a minha performance dirigindo um carro automático vai ser pior do que eu dirigir um Fusca. Até eu aprender a dirigir um carro automático. Aí, digamos que quando eu aprender a dirigir um carro automático, eu vou para a van. Meu primeiro dia dirigindo uma van vai ser muito pior do que era dirigindo uma SUV automática. Aí até que se eu continuar, eu vou ficar expert na van. Aí eu vou para o ônibus. Quando eu pegar um ônibus, é perigoso eu bater o ônibus. Então, qual que é o ponto? Antes de melhorar, piora, porque desequilibra o sistema e depois melhora. Aonde eu quero chegar com toda esta filosofia? Quando as pessoas veem um fluente, elas acham que foi perfeito. Eles olham a Letícia, assim, e falam, cara, a Letícia entrou em outubro, primeiro dia ela acessou a plataforma, fez todas as aulas, todos os dias, não aconteceu nada na vida dela e ela ficou fluente. Elas têm essa imagem. Até porque é mais fácil justificar a minha falta de fluência quando a Letícia vive uma vida que eu não consigo viver, por isso que ela é fluente. Ela é perfeita. A vida dela é perfeita, ela não desanima. Comigo é diferente. Então eu queria ouvir de você. Você, quando entrou na jornada, você já entrou, primeiro dia você já acessou a plataforma e foi assim constante? Ou você teve problema, demorou para acessar, teve uma queda, teve um hiato no meio, um abismo que você ficou sem estudar, voltou depois? Eu não sei, tá, gente? Eu nunca comecei sobre isso com ela. Você deu umas empacadas, deu umas estressadas de vez em quando. Como é que foi sua jornada até você chegar a virar uma play teacher, uma faixa preta, que hoje ajuda alunos faixa branca dentro da jornada do inglês? Pois é, quando eu comprei o curso, eu já acessei logo porque penso numa pessoa ansiosa, né? Sou eu. Então eu já queria ver como é que funcionava tudo. Daí eu acessei logo quando eu comprei. E aí eu, Letícia, quis acelerar o processo. Eu falei, escutar 15 vezes o áudio, acho que não vai rolar não. Vou escutar aqui umas 5 e vou passando. Só que eu percebi que o ganho não estava sendo legal. Eu falei, cara, escuta o teacher, escuta o que o Felipe está falando, volta e faz o negócio direito. Foi que eu voltei e comecei a escutar realmente. Inclusive, eu tinha um caderno onde eu anotava, botava os tracinhos, escutei uma vez, escutei 2 vezes, escutei 3 vezes, 4 Você tem vezes. esse caderno aí? Ai, não tenho mais. Depois você me manda uma foto? Manda. Quero Então, muito eu ver. fazia os risquinhos. Escutei uma vez, tal. Hoje tem um aplicativo que faz a contagem, mas eu quero ver assim as origens. Mas Pois é. continua. Então, aí eu comecei a fazer assim, para ver quantas vezes eu precisava escutar determinado áudio para que eu conseguisse entender quase tudo ou praticamente tudo que o áudio dizia. Que legal. Tive, sim, minhas recaídas. Tipo assim, cara, eu tô evoluindo muito. Cara, como o meu inglês mudou, como o meu inglês evoluiu durante esse mês. E aí, no outro mês, eu falei, cara, mas não tá passando daqui. Não vai. O que As aconteceu? empacadas, né? Empacou. Mas aí eu lembrei de uma coisa que você disse pra gente, na época, que era o seguinte. A pessoa que se torna fluente, ela passa por um processo, e esse processo ele tem que ser percorrido
do jeito que tem que ser. Você não pode pular etapas, você não pode acelerar nada, tem que ser no seu tempo. E que o fluente, ele não era fluente, vem não sendo fluente, vem não sendo... De repente, ele começa a falar. Ele se assusta com o progresso que ele teve. E foi mais ou menos assim que aconteceu comigo. Então, né, depois dessa empacada, eu falei, não, alguma coisa está errada. Então, eu voltei a analisar como é que estavam sendo meus estudos, reprogramei os meus estudos e fui. E Letícia, aí... só um parênteses. Desculpa, eu preciso te interromper. O que a Letícia está falando aconteceu comigo agora, na maratona que a gente está fazendo com o filme Nasce uma Estrela. A primeira aula tem um verbo que chama wind up, um phrasal verb que é wind up, que é, olha onde eu fui parar, no final das contas eu fui chegar em tal lugar, tipo assim, eu estudei engenharia, administração, arquitetura e no final das contas virei professor. Não é o meu caso, tô falando. I wound up being a teacher. E eu gravei o episódio. E quando eu terminei o episódio, eu falei, cara, da onde... Eu não me lembro do registro de estudar o passado de wind. Não me lembro disso na minha cabeça. Mas eu falei com convicção extrema. E beleza. E aí depois, né, a gente vai editar a aula, confere, estava certinho, papapá. Como já aconteceu várias vezes de eu falar um negócio que eu nunca estudei na minha vida. No começo eu ficava inseguro. E aí eu comecei a acreditar em mim e comecei a ver que realmente que essa é a verdadeira fluência. Ela vem sem você perceber. Na verdade, quando você estuda muito, quando a gente estudar, que eu estou falando é de você ficar propositalmente querendo decorar, aprender, você nunca vai falar inglês. Uma das características da verdadeira fluência é que você vai consumindo o inglês contextualizado e você, sem perceber, você vai aprendendo as coisas e de repente você está falando. Igualzinho você acabou de citar, igualzinho você acabou de falar. E no começo aconteceu muito isso comigo, eu ficava morrendo de medo, eu falava assim, cara, eu nunca estudei isso. Eu falava assim, não é possível que eu sei isso. Já aconteceu isso com você? Sim. Tipo assim, cara, não é possível que eu sei isso, eu não estudei. Mas é porque você já ouviu, né? É. E aí eu meti várias vezes, e hoje eu já confio total, eu sei que eu sei, mesmo que eu nunca estudei. E aí tá, falei, wound up, tava certinho, mais uma vez, tá. E aí, quando deu sexta-feira, tava tocando aquela música do Maroon 5, Sugar. Uhum. E aí a música, essa música é antigaça, assim, eu já escutei ela há anos atrás. E aí o Aaron Lavigne canta assim, ó. I drove for miles and miles and I wound up at your door. Eu falei, foi aqui que eu aprendi o passado de wind. Eu nunca estudei. Eu escutei uma música e ele canta and I wound up at your door, que é exatamente isso. Eu dirigi por milhas e milhas e milhas e olha onde eu fui parar? Na porta da sua casa. Quando eu escutei a música, eu falei, bingo, foi aqui que eu aprendi. Então, o que a Letícia está falando é o desenvolvimento de uma fluência verdadeira. Você não tem percepção consciente do aprendizado, porque você está você está escutando o inglês contextualizado, você está ouvindo histórias igual uma criança, e de repente você se pega falando coisas que você nunca estudou, e no começo dá um cagaço que você fala assim, cara... Eu vou meter o louco assim? Eu nunca estudei isso. E você, de repente, se você tiver coragem, você vai percebendo que é verdade. Eu queria muito trazer essa interrupção didática. Continua. Aí você estava falando que você, no começo, você escutava pouco, aí depois você começou a escutar mais, aí você tinha meses que você evoluía muito, tinha meses que você empacava. Continua a Sim. história que você estava falando da sua jornada. Mas assim, não desistia. Empacada ali, tudo, mas nunca pensei em desistir. Nunca pensei que não fosse funcionar mais. Então, eu continuava escutando e aí, de repente, dava mais uma evoluída. E aí, continuava no processo
mais uma evoluída. Então, assim, essas evoluídas e essas quedas foram constantes. Então, assim, foi aquele gráfico assim, né? No meu aprendizado. E hoje no Play Teacher Family, eu estava falando, estava comparando ser fluente e saber andar de bicicleta. Quando você está aprendendo a andar de bicicleta, seu pai ou sua mãe está ali te segurando, ou então tem uma rodinha, e aí tira a rodinha, seu pai fica atrás e te aparando, você já sabe andar. Você acha que seu pai está te segurando, mas você já sabe andar. E quando você se dá conta, ó, você está voando. Não é Cara, isso? que fenomenal! Que exemplo fenomenal! Meu Deus! É assim que eu sinto, sabe? Perfeito, Letícia! Perfeito! Gente, isso que a Letícia está falando é tão forte. Ah, se você entender isso. Ah, se você entender isso e for rigoroso no processo, gentil com os resultados. Não é fácil. Não é fácil seguir uma dieta durante 7 meses. Você consegue chutar, Letícia, assim, com tantos meses de jornada, eu me considerei satisfeita com a minha evolução no inglês. 7, 9, 12, 15, 20 meses? Ou você não lembra a época que você ficou satisfeita? Eu nunca estou satisfeita, porque eu sou muito perfeccionista. Mas Então, eu entre nunca vou estar aspas, satisfeita. Então, eu vou sempre achar que eu devo fazer mais. Eu inconformadamente sou... satisfeita. Exatamente. Mas tem uma, Exatamente. chutaria uma época que você assim, cara, agora tá começando a... Olha, mais ou menos uns 7 meses. Tá. Sete... Não é fácil seguir uma dieta. Imagina você seguir uma dieta 7 meses sem se pesar. Difícil. Sem ter ideia e você... assim, sei lá, igual se a gente fosse comparar nesse exemplo, tem semanas que a sua roupa tá super folgada e aí de repente um dia você acorda, aquela calça tá apertada. Como se tivessem lavado ela, né? Uhum. E ela apertou essas máquinas. Cara, a máquina da minha casa hoje, ela reduz em 40% o tamanho da camisa. É uma loucura. Tipo isso, assim, do nada a blusa tá apertada e você tá comendo a mesma coisa. Você não escorregou. Porque quando a gente chuta o balde, come tudo errado, vai pra praia, 10 dias e a gente volta, a blusa tá apertada, a calça tá apertada, não tem nada de Tem o errado. porquê, né? Só que no aprendizado acontece sem motivo. Você está lá, né, comparando o aprendizado com a dieta, você está fiel, e, cara, tem semana que simplesmente a calça não fica folgada. E a grande tchan do que a gente está conversando aqui é você viver o processo sem ficar toda hora indo lá se pesar. Todo dia se pesando, se pesando, se pesando, se pesando, se pesando, se pesando, se pesando. É você seguir o processo, é confiar no processo. E, Letícia, isso se você quiser ser fluente de verdade. O que é isso? É uma fluência falar inglês sem pensar. Falar inglês sem esforço. O inglês sai da sua boca sem peso emocional. E é engraçado porque é o seguinte, comparando um pouco, né? Eu, como sei disso, desde que a Isabela nasceu, eu pratico inglês com ela, eu, eu coloco ela para assistir Peppa Pig em inglês, etc e tal. E recentemente ela chegou para mim e falou: pai, eu moro no 5º andar. E agora que ela está começando assim, ela viu o número 5 na rua e falou: pai, 5, número da nossa casa. Aí, 5 dias atrás, ela chegou para mim, ela entrou no meu escritório e falou assim: papai, eu tava trabalhando em alguma coisa, não lembro o que era exatamente. Aí ela: papai, eu posso assistir desenho no seu computador? Que eu tenho um computador grande assim, tem 27 polegadas a tela. Aí ela fala: esse lado aqui é o seu trabalho, esse lado aqui é o meu.
Ela divide a tela no meio e fica assistindo desenho e eu fico trabalhando. Aí eu olhei para a cara dela, que eu estava fazendo um negócio muito importante. Aí eu fiquei olhando para a cara dela assim, será que eu deixo, será que eu deixo? Aí ela fez assim, ó. Please, please, please. Ganhou, papai! Acabou, acabou, acabou comigo. Acabou comigo. Mas aonde eu quero chegar com isso? A verdadeira fluência, ela vem para fora naturalmente, ela não vem forçada. Ela não vem porque você se força para falar, ela sai. É isso que a Letícia estava explicando. E o ego do adulto atrapalha demais, porque a gente Eu tem mato meu dificuldade. ego todo dia. Fala, pessoal, sobre isso. Eu mato meu ego todo dia. Todo dia ele vem azucrinar minha paciência e eu, ó, sai daqui. Sai daqui que aqui você não tem vez, não. Já É, aprendi que ele não me faz bem, então todo dia é uma batalha contra ele. primeiro maior motivo da fluência de uma criança, a quantidade de inglês contextualizado que ela ouve. Segundo maior motivo de uma criança ser fluente, zero de expectativa. Não existe uma... E tanto que casas, lares que cobram, a criança trava. Se na casa tem uma cobrança para ele produzir, né, em termos de falar, ele fica travado. Então, número 2 é a ausência de expectativa. É a ausência de pressão. No sentido de assim, tá, você está estudando, é porque não é estudo, né? Ela tá. Uhum. Não tem essa coisa assim, tem 5 meses de jornada. Cadê? Prova para mim que está valendo a pena. Sim. Não tem isso com criança. Isso é fundamental. Fundamental para ser fluente. Porque a verdadeira fluência, ela não é forçada, ela sai. É igual um bebê, cresce sozinho. Não E sem adianta. comparações, né, Felipe? A gente não Sem pode se comparar com comparações. ninguém. Cada um tem Sem o seu tempo de comparações. aprendizado. Então, assim, Tô- fulano aprendeu, cara, em 2 meses, e eu tô aqui, tem 5 meses e tô aqui nesse mesmo lugar. Bora, minha filha, seu dinheiro não é capim. Isso, Então, isso. cada um tem o seu tempo. Então, para de cobrança, vai no seu tempo, vai fazendo o que tem que fazer, porque não vem de graça. Tem um processo a ser seguido, tem não é nem cronograma, mas existem os passo a passo, né? Cara, Você tem que seguir, perfeito, não adianta você querer perfeito. saltar uma etapa, não vai dar certo. Deus ensinou pra gente com o nosso a própria vida, né? Quando a gente é concebido, não adianta, não tem o que fazer para acelerar. Você tem que deixar rolar. Então, a característica da verdadeira fluência, de várias coisas que a Letícia comentou, é que você é muito faminto para ouvir, mas você tem que ser muito gentil com o sair. Você tem que esperar. Quanto mais você se cobrar, se pressionar para transformar seu listening em speaking, pior vai ser. Mais você não vai falar. Pior seu inglês vai ser. Então, primeiro segredo da fluência, ouve muito. Segundo, não tem pressão, não tem cobrança. Ela vai ouvindo, e os dias vão passando e ela vai soltando uma frase aqui, solta outra frase ali. Não tem essa coisa de assim, tá, você está ouvindo tanto, vamos produzir tanto. Terceiro lugar, carta branca para errar. Sem Terceiro, julgamentos. grande, não tem aquilo que um adulto erra e a gente critica, a criança comete o mesmo erro e a gente fala, gente, que coisa fofa. Olha lá, ei papai, como é que a Isabela falava? Eu vou proncar, proncar uma água. Papai, vamos proncar uma água? Se fosse um adulto falando isso, né? Invertendo a ordem do verbo.
Meu Deus, cara. Você tá errando o verbo buy. Imagina o cara falando ubi. Vamos ubi uma água? Oh, a criança fala proncar, a gente fala que gracinha, gente, que coisa linda. Então, ouve muito, espera a fluência sair. A fluência verdadeira, ela aparece quando ela quer. Não é você que chama ela. Ela vem, pronto, ela é muito abusada. A verdadeira fluência, ela vem na hora que ela quer. Você não chama ela. Não adianta. Você não adianta você ficar querendo comprar ela, ela vai aparecer na hora que ela quiser. Só que tem um detalhe, ela é fiel. Quando ela vem, ela fica. Ela não vai embora mais. Terceiro lugar, carta branca para errar. Letícia, para a gente passar para a parte de você se apresentar, falar um pouquinho de inglês. A sua rotina de estudo, como é que era? Era predominantemente de áudio? Como é que Sim, você escutava os áudios? Ou, eu na escuto verdade, você ainda faz, né? Como é que... Conta um sim. pouquinho para o pessoal da sua rotina típica de estudos. Sempre tem problemas, mas geralmente, como que é uma semana da Letícia dentro da jornada do inglês? No meu trabalho, o horário é muito flexível, né? Então, eu tenho muito tempo livre. Sempre tive, desde 2018. Então, meu tempo livre é escutando. Ou é assistindo alguma série, e aí em inglês, ou escutando os áudios da jornada. Eu gosto muito daquele TEDx Talks. Eu procuro assuntos que me interessam e vou escutar a gente falando em inglês, que duram o quê? Os vídeos, no máximo uns 22 minutos. Então, vou sair de carro sozinha, coloco o áudio da jornada para escutar. E é assim, qualquer coisa que eu vá fazer, que não precisa ficar pensando, é áudio em inglês. Porque eu já entendi que escutar é a melhor forma de você conseguir falar. Então, você escuta muito, seu listening vai ser 100% e seu speak vai ser assim 65, 75%. Top, top. É a lei do speaking. Yes. O seu speaking, ele não é criado diretamente. Ele é uma consequência do seu listening. Então, se você quer melhorar o seu speaking, você tem que melhorar o seu listening. E sempre vai ter um imposto, tá? Sempre. Se o Uhum. seu listening é 1.000, seu speaking vai ser 600. Então, meu speaking 600 está ruim, eu quero que o meu speaking seja 5.000. O seu listening tem que ser 12.000. Sim. Eu quero melhorar o speaking, você tem que melhorar o listening. O speaking não é criado diretamente. O verdadeiro speaking, não. Se você ficar trabalhando direto no speaking, quando você encontrar um nativo, desmorona tudo. O verdadeiro speaking, ele vem da cachoeira do listening. Você Sim. quer melhorar o speaking, você tem que aumentar a cachoeira do listening. É disso que a Letícia está falando. E Letícia, eu e vou te você... falar, só Pode mais uma falar? coisa. Eu acho que meu cachorro daqui a pouco ele late em inglês. Porque é tanto inglês nas orelhas dele, assim, que daqui a pouco ele tá latindo em inglês. Daqui a pouco é... Come over here. Stop it right now. Get out of here. Ô, Letícia, e você ouve os áudios várias vezes? Várias vezes. Inclusive, eu terminei a plataforma de novo. Fiz o traveling. E aí, agora eu tô voltando em alguns pontos que eu achei mais difícil, né? Então, e Topíssimo, aí eu tô topíssimo. voltando, eu tô reescutando os POVs, Top. alguns áudios extras. Estou fazendo Fluency Run. O Fluency Run eu faço, mas ele não é a minha prioridade. Minha prioridade é listening. Top. E então, como eu terminei, eu vou voltando aonde eu achei que ficou faltando. E Interessante. não vou parar Show. nunca mais. Começou, não para. Não paro. Letícia, conta então pra gente um pouquinho agora. Let's go to English. Where are you from? How old are you? What do you do? Are you single, married? Do you have kids? Tell us a little bit about yourself. Okay. I'm Letícia. I'm 42 years old. I was born and raised in Brasília.
I am married to Marison for 16 years this month. Yes. Wow. I have two kids, one son, he is Arthur. Arthur is 14 years old, and one daughter, Mariana. She is 12 years old. I'm a public servant. I got a degree in biology. So I got a degree in 2001. And I work at Secretary of Education for 20 years. And that's it. Wow, amazing, amazing. Are you a teacher or no? Since my son was born, I didn't teach. Okay. So you Yes, used to teach, but then since Arthur was born, you stopped teaching. yes. Okay. But And what ab- I work at Secretary of Education, and my responsibility is take care the public properties like public schools. In the end of the each years, I have to do the inventory. I understand. And what about now? Are you working home office? Are you working from home, Yeah, or are you going to work I'm going nowadays? to work once a week, and Okay. the other days I work at home. And what about your husband? What does he do? Mahison. Marison. Marison is a public servant too, and Okay. he is work with public transport. Okay. Okay. That is it. He and my brother have a company, a cell phone company. Really? Really, Wow. That's amazing. Who is your brother? What's his name? Clayton. Clayton. But just a minute. You are 42. How old is your husband? My husband's 42. 42? 42 too. Yes. Yes. You're both We 42. we we have a date in the last day uh, of our high school. So we are going together. We have been together for Wow. 25 years. Jesus Christ. Yes, At the end of high school, the last day? yes, the last day. We are Uau! together for 25 years. Uau! Para quem não entendeu, ela contou que ela saiu com o marido dela no último dia do ensino médio, last day of high school. We went out for a date e desde então eles estão juntos 25 years. That is amazing. That's amazing. You got a degree in biology. What about your husband? What major does he have? Um, I don't know how can I say this in English, but in TI, IT, Yes, informational technology. information technology, yes. Okay. And But she's he doesn't work with this. okay. But he does have a cell phone company, yes? Yes. Kind of related to technology. What about your family? Is your family from Brasilia? Do they live Yes. here in Brasilia? My mother comes from Maranhão, and my father comes from Minas Gerais. But they live here in Brasília. In Brasilia. Okay. How long have they been living here in Brasilia? Your parents? For about Do 45 years. wow. Did they come to Brasilia because of employment, like profession reasons to work? No, he was here to study. Oh, Yes. university? No. High Uh, school. yes. And then he stayed We and stay. he's in Yes. Brazil until today. Yes, okay. And I Now, have one sister and one half brother. My brother is only my father's son. Clayton, Yes. uh, and your sister, Clayton, and your sister is? Alessandra.
Alessandra. Yes. And then you told me you have two kids, Arthur and Mariana. Mariana. Now, do you know or do they know what do they want to be when they grow up? Like Arthur and Mariana. Mariana. They have already told you, like, I want to be a doctor, I want to be a singer, I want to be a Yes. teacher. At first, Mariana told me that she gonna be a pilot. Airplane Yeah. pilot? Yes. Ooh. And Arthur gonna be a doctor. Doctor, he wants to be a Yes. doctor. That is amazing. Leticia, are you looking forward to be one of the template teachers who are gonna officially work with Jornada do Inglês or no? Play teacher is amazing. You like it? So much. Change all of my life and my relation with my English because I love exchange experience with people. I love talk. I love talk. I'm very shy, but I love talk. Wow, that's So play amazing. teacher for me is amazing. I Wow. love to stay there with the students to exchange experience, to learn each other, to practice a little bit of English, and I understand that the mistakes doesn't matter. The mistake is a Yes, part of the a learning process. process, Yes, and I tell for them this. So we are so relaxed and talk a lot. I yes, love stay there. I love. yes. Amazing, Helping people amazing. for me is uh, the big deal. Uh, uh, Wow. yes. Yes, yes, yes. It's a big As deal. I told you before, I don't know if you remember, but I guess that you was born to help people. So Yes, you yes. change lives, and you Amen. change my life because Oh, God. my English is better than Thank God. I was teenager, for Yes, yes. example. Yes, amazing. Amazing. Letícia, prazer enorme conversar com você. Maravilhoso. Que bom que você está curtindo o Playtech. Os alunos também estão adorando suas sessões. E obrigado por ter separado o seu tempo para a gente conversar. Eu vou ali porque hoje é aniversário da minha esposa. Se eu ficar mais aqui, eu sou um homem morto. Manda um abraço para sua família, para o seu marido, tá? Deus abençoe Tá, demais. tá. Beijo, querida. Um beijo Obrigado. para Jéssica. Tá bom, Muito eu vou mandar. obrigada. Tchau, Tchau. tchau.